Você não preparou rima? E sem ser essas, tem uma rima legal que você sabe fazer, que todo mundo curte, não tem problema, pode falar o que você quiser, a gente é democrático. Não, mas você tem outras rimas. Ele sabe rimar na hora também. Então. Ah, sem caixinha, não pode? Mariel sabe fazer. Sabe fazer. Sabe. Eu faço beatbox, ela toca. Eu? No. Você faz o instrumental e o beatbox. Falar em pitbox, nós vamos buscar o pitbox essa semana, eu e tu. Nós vamos subir lá no forfé, eu e você. Eu já falei com ele que eu ia, você vai comigo. Eu com violão? Vocês estão loucos, né? Tudo bem, você dá, eu viro ele e nem batuco, talvez saia alguma coisa. O único jeito que eu sei tocar violão é assim. Vocês querem fazer em pé? Porque tipo rima e pá, não rola sentado, você tá entendendo? Faz em pé. Improvisado pode dizer que engasga assim. Ah, se engasgar, a gente disfarça. Fala pra mente, fala pra nós. Bom, vou fazer sobre recuperação, pode ser? Pode. Vai Mandar mesmo? Vamos, pé aí, faz o povo animar, vai. O Cris sabe? Você viu a maluca atrás? Vou puxar o refrão da voz fazendo a rima. Legal. Tudo no som. Aí, vem, vamos. Ah, sei lá. Também vou estragar, mas vamos, a gente faz. Põe o celular, gente. Celular. Ó. Eu tô presente aqui, por favor, vai dando atenção. Participando mais uma vez aqui na reunião. A recuperação, aí já ficou normal. Eu não quero fazer dessa aqui meio surreal. Aí eu tô aqui, papo não me agride. Vou conectar meu corpo, é a vida livre. Chega amanhã, vou sair de sul. Minha mãe falou, filho, eu voltei, então por favor. Eu vou voltar para você, porque eu sei que vai fazer parte do tratamento. Mais uma vez, não me orgulha disso, porque graças a Deus eu tô me esquivando disso. Eu não vou aceitar o que lá fora eu usava, mas eu sei que posso dizer. Tinha várias que eu jogava, a vida livre, viver da vida louca que eu levava. Mas se agora eu quando eu tenho agora que eu tava com nada. Quem já julgou, não vai julgar mais, porque quando busca Deus é o melhor sobrevivaz. Ele te traz, é a fé que te conduz. Todo dia eu agradeço, eu gosto das coisas. Eu sei que ele conduz, que me traz alegria. E estar limpo é minha maior alegria. A virtude que Deus deu faz parte do tratamento. E agora vou seguir esse procedimento. Tá acabando a Legal. Vamos ficando por aí, que é bom que hoje a gente vai precisar animar. Muito bom. Muito bom, pessoal. Muito bom mesmo. Bem, obrigado por todos que estão. Olha, deixa eu só saber, aqui nosso encontro, aqui é o nosso cantinho de encontro, né? Vem o pessoal que está na CT um pouquinho, mas o pessoal que já está morando fora. Quem aqui já está morando fora, já tem casa? Levanta as mãos aí, quem já está morando fora. Cristiano também, seu hoje, Cristiano. Levanta os braços aí, se apresenta. Né? Legal. Eu também.
não estou mais internada, já tenho tempo, Wagner também. Bacana. Como que tá o desafio aí de morar, de ver? Difícil, Bem Cris? desafiador. É bem desafiador. Leandro também, né? Leandro também, né? É difícil, né? Ficar sozinho. Ficar sozinho. É difícil lavar a louça. Né? A louça que é o problema, É, a parte da casa não é problema para mim. é mais ficar sozinho. Eu Legal. em casa eu me dou super bem. Uhum. Não tem problema. Então, o tema de hoje que a gente vai conversar um pouquinho é sobre depressão, né? E hoje, Gi, oi, meu amor. E hoje é a primeira parte que a gente vai conversar, mas nós não vamos conversar ela dentro de um conceito médico, de medicação e isso tudo, mas dentro da vivência, né? De como que é aqueles que se identificam em ter depressão, como que essas baixas, a hora que dá essa caidinha, porque muitas vezes, assim, tudo vira abstinência. Ah, porque não sei o quê, porque ele está com abstinência. Ah, porque não sei o quê, porque ele está com abstinência. Ah, porque tudo é abstinência, tudo é abstinência. A gente... Né? Tudo bem, né? Tudo é abstinência. Mas existem outras questões também, né? E como a gente já conversou, e só para alinhar com os que estão vindo hoje, por exemplo, olha, uma vida sem uso de substância que altere o humor, só para a gente não ficar droga, fica aquele negócio tão chato, esse negócio, ai, que é droga, né? O álcool, o Rivotril, qualquer substância que faça alteração do humor de uma pessoa. Se você tem algum problema de instabilidade emocional, algum problema de saúde mental, você já tem uma predisposição a, se for fazer um uso de qualquer substância que altere o humor, ter alguns desconfortos e talvez se tornar dependente até mesmo de um diazepam da vida. E eu não estou aqui falando com entendimento, fármaco, de medicina, nada, né? Mas como vivência. E é esse papo que a gente vai bater, porque é importante como vivência. Se vocês quiserem uma consulta de depressão, se vocês quiserem uma medicação para depressão, vocês vão conversar com psiquiatra, vão conversar com psicólogo, né? Tem todo mundo aí disponível. Aqui o que a gente precisa? A gente precisa conversar, uma vez que eu me identifico com esses sintomas, que eu percebo que eu sou uma pessoa depressiva, como que eu vou lidar com as coisas comuns da vida. Ah, mas por quê? Porque não tem cura? Pode se estabilizar, tem pessoas que podem ficar livre dela, mas ela é muito comum ter retorno, ter recaídas constantes e ficar fazendo uma confusão danada se o que eu estou sentindo é um processo depressivo ou se aquilo que eu estou sentindo faz parte de um processo químico, biofísico, de abstinência de uma substância, que durante um determinado período pode fazer uma falta muito grande e até agravar uma depressão, entendeu? Mas não vai te causar uma depressão, uma abstinência. Então, se você sofre de depressão, você sofre de depressão. E há uma grande probabilidade de que a pessoa tenha depressão ao longo da vida, só que ela não percebeu. Principalmente quem fez escolha de uso de substância de uma droga eufórica, que dá euforia, né? A pessoa já tem aquela necessidade, porque ela tem esses sintomas depressivos, e aí ela pega uma droga de escolha, e a droga de escolha é aquela que vai dar uma acentuada. Até no momento da retirada da substância, a gente tem que pensar nisso, porque eu vou tirar minha parte física, vai demorar a proporcionar alguma substância, serotonina, dopamina, todas as inas, aquelas que são produzidas pelo organismo, porque elas estão recebendo muito de fora com a substância, então elas passarão um determinado tempo sem produção. Isso é o que a gente chama de síndrome de abstinência, mais ou menos física, mais ou menos, é uma conversa informal. Esse período, daqui a pouco, isso vai se regularizar. Ou não, e haverá uma sequela. Ou eu já existia
com essa predisposição e nunca funcionou e só funcionou durante o uso de substância, um estado de euforia. Por isso que aí a gente vai conversar um pouquinho para a gente achar onde é que a gente está. Eu já tinha depressão, fiz uso de substância, isso me tirava e por isso eu imaginava aquele sabor daquilo tão gostoso, porque me deixava fora do meu estado depressivo. Eu não tinha o uso constante, me gerou essa sequela e agora eu não estou conseguindo, meu metabolismo não produz mais determinadas substâncias que me tragam determinado humor e aí eu preciso também tratar isso. E enquanto eu trato isso, e se isso vai acontecer de mudar ou não, como é que eu convivo com isso? Se é possível. Ou se eu não consigo nem ter as minhas ações do dia a dia, como é que eu consigo pedir ajuda? Porque isso é muito importante na depressão, é uma doença grave, é uma doença forte, é uma doença que ela não vai desaparecer, né? Não vai desaparecer e que a gente precisa realmente pedir ajuda e correr atrás da solução, porque é uma doença perigosa, é uma doença que, dependendo do nível, do grau dela, a gente pode acabar se perdendo no assunto, né? E ela pode levar à morte ou ao suicídio, né? O pensamento contínuo de morte até o suicídio. Então, ela precisa ser conversada, né? E este grupo é um grupo que eu vou dizer que é um grupo de risco, né? Entre todas as pessoas que passam por isso, este daqui é o grupo maior de risco. E talvez chegou, né, de maneira preventiva, chegou o uso constante de substância, exatamente por isso não ter sido olhado em algum momento um pouquinho lá atrás, pela própria pessoa, né? Entre uma síndrome de abstinência e uma crise de depressão, não vê a diferença entre as duas, tratar uma como se fosse a outra e vice-versa, fazer essa troca. A substância ela entra como uma medicação quando a pessoa está no uso, para uma pessoa que é depressiva? Sim, se a gente desmarginalizar a droga, quando eu estou falando isso, não estou fazendo apologia, eu estou levando só para um campo onde você pode falar em droga como uma droga que vende na farmácia, lícita, e uma droga ilícita. Não estou levando para um campo de apologia. Não importa qual é a substância, ou até mesmo um chazinho inocente que eu possa estar fazendo. Se essa substância eu encontro, meu organismo ele encontra uma certa tranquilidade, uma sensação de bem-estar com aquilo para mim favorece, provavelmente o estado anterior que eu estava antes daquilo, ele tem algum tipo de disfunção. O grau dessa disfunção é que a gente vai conversar, porque a disfunção todo mundo tem. Você pode acordar num dia michuruco, mas você consegue trabalhar, você consegue tocar a sua vida, consegue cuidar dos seus filhos, consegue lavar louça. Vai saber se o problema da louça do Cristiano, quando ele olha para a pia, não é depressão que dá, né? E ele olha para a pia e não quer lavar louça. Então, são essas coisas que a gente vai bater um papo. Vou colocar o tema aqui e a gente vai conversar ele dentro da nossa língua, tá? Aquela que a gente já vem falando sempre, tá bom? O que eu preciso que a gente compreenda aqui, para a gente entender o processo? Por que o processo aqui, ele pode... acho que para muita gente que está em casa, para muitas pessoas que não tiveram problema com o uso de nenhum tipo de substância... Ai, meu cabelo está preso no óculos. Para muita gente que não vivenciou isso, acho que vai valer. É um caminho para você entender um pouquinho aonde que é a depressão. Então, vamos lá. Nós vamos estudar ela sempre dentro daquela nossa forma do SIC, certo? Do SIC assim. Aqui todo mundo já sabe, a gente já não repete mais isso, para a gente não ficar cansativo. Então, nós vamos ver. Agora eu vou ver isso a nível comportamental. Nós vamos fazer 3 momentos de falar sobre a depressão. A nível comportamental, depois a gente vai ver a nível
dentro ali da neurociência, dentro do nosso armazenamento, dentro das memórias de sofrimento, tudo isso, a gente vai ver esse processo lá, e depois a gente vai ver ele mais a nível biológico, que aí eu vou pedir ajuda para um colega psiquiatra vir aqui conversar com a gente, explicar direitinho a nível biológico, fármaco, tudo certinho, o que precisa, se é o metabolismo, o que precisa fazer ajuste, mas primeiro vamos nos entender e nos perceber dentro dessa temática, dentro dessa confusão, tá? Então a gente vai ter aí alguns momentos nela leve, tá? Moderada. E aqui a gente já vai ter, eu vou chamar de grave, né? Não é esse nome técnico, tá? De grave, mas para a gente poder compreender as fases que a gente tem e dentro disso o que está acontecendo. Para a gente poder compreender, lembra que nós fizemos todo aquele estudo das feridas emocionais, e dentro daquele estudo das feridas emocionais, a gente acabou percebendo que dentro de algumas dores que nós sentimos, afetivas, emocionais, né? Algumas delas, dentro das feridas, algo, né? Vou deixar elas aqui, são importantes, do abandono, não é isso? Rejeição. Eu preciso disso para a gente poder caminhar um pouquinho, tá? Do abandono, da rejeição, o que mais que a gente tem? Manipulação, traição e humilhação. Tá, não está na ordem. Isso é muito bom para a gente, tá? Não está na ordem significa que a gente já sabe, que a gente não decorou, que a gente sabe, que a gente compreendeu isso. E isso é muito bom. Quando eu estou aqui dentro desse lado, eu estou na dor do meu traço. Eu vou chamar de traço. Um traço mais comum a mim, né? Eu estou na dor do meu traço, estou na dor do abandono, estou na dor da rejeição, eu estou na dor da manipulação, eu estou na dor... Lá. Quando nós conversamos isso, nós deixamos claro que ninguém está ileso de passar pela vida sem dor, até porque uma coisa é parte da outra. Parece aquela música, né? Como é que eu vou crescer sem ter com que me revoltar? É mais ou menos assim que a vida funciona. Não tem como. Se você ficasse só rindo igual uma hiena, você estaria numa zona de conforto, você não teria noção, né? Se aquilo que você está vivendo é realmente bom ou ruim para você, porque você só ia ficar rindo, né? Então você sabe até, inclusive, que você está alegre, porque você conhece o momento de tristeza. Um outro lado dessa moeda, a gente chama de recurso, né? Se isso aqui é a dor, aqui do lado eu tenho o recurso que esta dor me proporciona. Quando eu tenho aqui no abandono, eu consigo ir para a comunicação, né? Comunicação, afeto, é uma pessoa carinhosa, afetuosa, comunicativa, que traz, que gosta de fazer tudo juntinho. Quando eu tenho aqui na rejeição, eu sou rejeitado por todo mundo, o ambiente que vai me provocar vai ser um ambiente de isolamento, não é isso? De ficar mais só, porque eu não tenho o outro. Nesse ambiente, por ele ser um ambiente muito mais contemplativo, eu vou me desenvolver a nível de mente, de criatividade, de racionalização. Então, eu vou pôr aqui criatividade só para a gente ter essa ideia aí de como que isso se desenvolve. Dor, recurso. Isso é o que o traço faz, tá? Dor e o recurso. Aqui na manipulação, eu vou desenvolver a negociação, não é isso? Eu vou ser um negociador. Olha, é assim, mas me interessa se for dessa forma. Se for 2 para você e 2 para mim. Então tem essa troca sempre numerada, não é? Aqui no recurso, aqui da traição, eu vou me desenvolver na competitividade. Lembra? Eu vou competir, eu vou ser uma pessoa que compete, que quer ser que quer ser o melhor, mais bonito, mais charmoso, mais gostoso, mais tudo. Tá? Então a competitividade, olha, fala aí, porque
Vou pôr competição, porque tá difícil outra palavra para sair. Competição, tá? A gente está entendendo. E é isso. Aqui, na questão da humilhação, né? Quando essa pessoa sofre uma ferida muito forte e o seu traço maior é de humilhação, a tendência dela é se tornar uma pessoa muito mais forte, é uma pessoa que aguenta mais as coisas do que as outras, que ela tem essa tendência de força. Você fala assim, nossa, como é que aquela pessoa é forte, né? Como é que aquela pessoa aguenta, como ela suporta aquela carga emocional, aquele trabalho, aquilo, a família, tanta coisa sobre ela. Esse traço traz esse desenvolvimento de fortaleza, né? Ele segura quase tudo dentro dele, né? Sem se abrir, sem levar. Aqui fica mais ou menos, dá para a gente ter uma ideia dos traços e do recurso. Quando eu estou nesse estado de recurso, eu estou usando da minha dor, o aproveitamento da minha dor, deste sinal, e fazendo algo com ele. Isso eu faço de maneira inconsciente. Inconsciente, até um determinado momento. Até aparecer uma pessoa chata na vida livre, numa reunião de sábado, e falar. Aí agora já não é mais inconsciente. Dedurar tudo. Que acabar com esse negócio, né? Agora já não é mais inconsciente. Agora eu já sei quando eu estou me sentindo abandonado, já sei que isso está... Então, o que eu estou dizendo? Eu estou sentindo essa coisa em mim, percebendo essa energia, esse estado de dor em mim, mas eu também já posso compreender o recurso para esta dor. Qual é o movimento que eu faço quando eu sinto esse tipo de dor? Eu não tô afim de ficar sozinha, tô afim de ver alguns amigos. Já viram algo assim, quando você faz esse tipo de ação? Nossa, eu tô... uma saudade de todo mundo. Eu sinto saudade até do Marielso quando eu tô assim. Eu falo, nossa, que saudade do Marielso, né? Porque eu quero... A sensação eu já aprendi a lidar. Então, eu saio em busca. Mas o que ela está comunicando é que eu estou precisando de mais gente, de acolhimento, de mais afeto, etc. Mas não significa que eu vou sentir essa sensação e que eu vou para o recurso. E esse é o grande lance, entendeu? Esse é o grande lance. O caminho é aqui. Então, eu vou pôr duas coisas aqui, até eu anotei para mim aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Todo mundo tem que passar por esses 4 pontos. 2, 3, 4 pontos, tá? O primeiro ponto é um ponto de indignação. Eu tenho que me indignar. Indignar. E aí a gente tem que tomar cuidado e fazer uma leitura com sabedoria, principalmente para aqueles que são de ordens religiosa, mais espiritualista, e que é maravilhoso, e que sem isso eu te digo, não se chega a lugar nenhum. Mas é importante ser sábio, né? Nessa hora tem que ser sabedoria para entender o que é que a gente está dizendo. Todo mundo, para mudar, para você poder fazer uma mudança de vida, você tem que passar por esse processo, por essas 4 coisas, senão você não muda, você estagna no mesmo lugar. Ninguém também quer mudar nada que está excelente, que está bom, concorda? Se está excelente e se está bom, por que eu quero fazer uma mudança de qualquer coisa? Eu não quero mudar nada, está ótimo, está bom, está maravilhoso, eu vou mudar o quê, para quê e por quê? Não tem motivo para mudar. Então, o motivo para mudar chega sempre
tá? Então ela não é assim tão inimiga quanto parece. Ela não é gostosa, mas inimiga também não podemos abrir, né? Olha, meu inimigo, a dor, né? Ela vai me proporcionar esse sentimento de desconforto, seja qualquer um deles. O que vai acontecer é que à medida que eu trago eles para a consciência, eu começo a identificar na minha personalidade mais rápido do que quando eu era inconsciente e eu não tinha noção daquele sentimento em mim. Agora esse sentimento ele chega e ele me faz pensar. Então, me indignar faz parte. Se eu estou num estado, se eu tenho essas sensações, eu vou me indignar com alguma coisa. Estou indignado com aquilo. Esse é o primeiro passo para a mudança. Não tem como você mudar sem se indignar com aquilo que você tem. Tanto que quem está satisfeito com aquilo que tem, aonde está e como está, ele não vai precisar mudar nada. Não tem que mudar nada, só tem que mudar quem realmente não está satisfeito com aquilo. Então, esse estado de estar indignado com aquela vida, com aquele modelo, com aquilo que eu quero. A intensidade dessa indignação, a intensidade de 1 a 10, eu vou pôr de 1 a 10 para a gente ter medição e poder fazer identificação nos processos de depressão, vai me dar o tamanho da dor, a velocidade que eu vou mudar. Se a minha indignação é grande demais com uma coisa, está lá no 8, lá no 10, eu quero fazer isso de mudar dali muito rápido, concorda? Eu quero sair de mudar. Então eu já identifico uma dor, uma ferida machucando, eu já estou indignado com aquilo, não é aquilo que eu quero, olha, passinho por passinho, no passinho da tartaruga. Eu estou indignado com isso. Não é isso que eu quero para mim. Não é isso que eu quero para minha vida. Isso não é a vida que eu pretendo ter. Eu preciso rejeitar. Tá? Não basta só me indignar. Isso é uma vida horrível, o momento que eu estou. Rejeitar a vida que eu tenho, o processo, aquilo não é como eu quero que seja a minha vida. Não é. E até a dor eu posso fazer um processo de rejeição. Eu quero rejeitar aquele estado, aquele sentimento. Porém, lembra que nós conversamos? Essa é a parte que talvez eu não possa mudar. Todo mundo terá que ter dor. Por isso que você não vai mudar, você vai transmutar. Mudar, não. Parar, não. Não sinta mais raiva. Não sinta mais abandono. Não tem como. Você vai, só se morrer. Quando morrer vai dar certo. Talvez, aí eu não sei, né? Aí os que são adeptos aí às encarnações futuras, talvez tenham alguma coisa para dizer. Não é o que eu posso explicar. Mas você precisa rejeitar o que você tinha anterior. Sabe? Tem que acontecer um processo de rejeição mesmo, porque você vai rejeitar aquele outro estado, aquele outro comportamento, aquela outra maneira de viver, aquela outra maneira de fazer, você vai rejeitar aquilo. É você que vai fazer a rejeição agora. Olha, eu rejeito um ambiente, um lugar, sabe? Igual o pessoal fala. Lugar, ambientes, pessoas. Olha que triste a gente falando sobre isso, entendeu? Mas eu tenho que rejeitar aquela condição que compunha todo aquele sistema. E tenho que fazer uma rejeição daquilo. Ah, não cabe mais aquilo a mim. Né? Cabe a mim sentada lá na beira, lá com o cachimbo na mão, deitado na coberta. Eu tenho que rejeitar essa condição. Porque você pode se indignar com isso. Mas se não houver um processo de rejeição, que é o não que você diz, que está fora para mim, isso não cabe, se não houve essa rejeição, só a indignação, só você vai ficar no sofrimento da indignação, tá? Mas você pode também ficar no sofrimento da indignação e no sofrimento da rejeição. Muita gente faz isso. Isso é um processo de recaída muito grande nesse ciclo vicioso. É viver a dor,
me indignar, rejeitar aquilo, viver a dor, me indignar, rejeitar, mas não sai, isso não sai, tá? Isso daí não sai. Aí a gente tem uma outra coisa que usa muito em Anônimos, agora eu preciso, ó, desejar. Porque enquanto eu estou só indignado, eu estou só me sentindo um bosta naquela condição, entendeu? Quando eu entro na segunda fase, como se fosse uma reguinha, são fases, tá? De recuperação. Quando eu entro no processo que eu começo a rejeitar aquele outro modelo, é quando eu começo a dizer não para aquele outro modelo, porque agora eu rejeito aquela maneira de viver. Minhas crenças não aceitam aquela forma mais como resposta, ou como um modo de vida, ou como uma satisfação, mesmo que seja para fugir da dor. Eu rejeito, eu entro num processo de rejeição. Tá fazendo sentido? Tá, vou terminar você. Uhum. Ali, que eu tenho uma pergunta que eu acho que vai... Legal. Agora eu entrei num processo de desejar. Agora eu estou desejando, eu desejo algo diferente daquilo. Eu comecei agora a entrar no processo de recurso, tá? Daqui para cá, eu estou no processo de dor. Daqui para cá, agora eu entrei no processo de recurso. O que é o processo de recurso? É quando eu estou desejando uma mudança. Eu desejo mudar, eu desejo algo diferente, eu desejo algo melhor. Eu entrei no processo de mudança, eu passei a desejar algo. Esse desejo é muito intenso, é muito importante. Às vezes as pessoas se confundem, acham que está indignado com aquilo que ele tem, é desejo de mudar. Não é, é só indignação. Nesse processo você está com chicote nas suas costas, chulepe, 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 e se autopunindo muito, indignado muito com a situação onde você está. Porque eu não tenho emprego, porque eu não trabalho, porque eu sou um bosta, porque não sei o quê, blá, 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 tudo que eu faço dá errado. É um processo normal de indignação, mas não é um desejo de mudança. E isso confunde. Eu posso ficar só sentado nesse prego, ai, uai, 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 e achando que eu estou desejando sair, mas não, eu estou ali fixo naquela dor, tá? Quando eu passo a rejeitar o ambiente que está do meu lado, ou aquilo onde eu estou, porque eu não quero mais aqui, não quero mais ficar perto disso, não quero mais aproximação, contato com isso. Isso é um processo de rejeição. Você não quer mais contato com aquele universo, aquele modelo de vida que você estava. Também você não vai acontecer nada. Aquilo traz raiva, traz sentimento de ira, traz sentimento de irritabilidade, porque o processo, quando você está rejeitando algo, você pega ranço das pessoas que estão ali naquela coisa, que vem ou que te chama, mas também você não está num processo de desejar mudança. A segunda parte vai crescendo, ela vai começando a terceira aqui a aparecer, que é o desejo realmente de construir. E aí depois você vai estar no processo de realizar. Realizar o quê? Realizar tudo o que você puder sonhar. Pronto. Eu estou pondo essas fases para a gente poder compreender melhor como que é esses processos, aonde a depressão aparece. Isso aqui são processos normais. Tem alguém que não vai se indignar? Aí a pessoa ainda vai falar assim, está se indignando porque ele não tem gratidão. Não, não importa o quanto você mude a sua vida, ajuste, tem coisa que ainda vai te causar indignação. Vai te causar, porque é normal, é natural. Poxa, eu fiquei indignado. Você fala assim, indignar com situações ou com si mesmo? Com o outro, com você mesmo, com processos, você vai se indignar com o meio onde você está, ou sendo com você, ou sendo com as coisas fora de você, com o que o outro faz ou com o que você mesmo esteja fazendo. Tá? Estou pondo aí tudo no coletivo.
Ah, eu estou indignado. Isso vai acontecer. E não é um processo de ausência de gratidão. É porque você vai melhorar sempre. Vai melhorar sempre. Nunca vai estar bom o suficiente. Todos nós, até o último minutinho, até dar o último suspiro, a tendência é que a gente vá melhorando, 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 evoluindo, evoluindo. É uma evolução continuada. E não há como fazer evolução sem essas 4 etapas. Não tem como. Tá? Sim, sim. Que é simples, é chover no molhado mesmo. Não tem muito o que... Tem a possibilidade de acostumar com a dor, não se indignar? Então, são as fases. Eu posso ficar só nessa. Não vim para cá, É isso que eu tô falando. não vim para cá, não vim para cá. Que é isso que eu estou falando. Aqui nós estamos falando num processo de evolução continuada. Quem é de Anônimos ouve uma frase que as pessoas falam muito, que a recuperação ela é igual a andar de bicicleta. Se você parar, você cai. Porque o processo é de evolução continuada mesmo. Você vai estar sempre, toda hora você vai voltar nisso. Toda hora você vai voltar nisso e refazer mais uma parte da sua vida. Ah, você vai falar assim, olha, hoje eu estou bem, porque agora eu não faço mais uso de substância. Mas em algum momento você vai olhar e falar assim, poxa, eu estou muito bem, está muito legal, estou maravilhoso com tudo que eu tenho, mas eu estou internado. Não é? O que aconteceu com esse momento? Eu digo, né? Tudo muito bem, mas eu estou internado. Isso vai te provocar, né? Vai te provocar um motivo para você poder mudar. Tudo bem. Você pode ficar internado para sempre, ou não. Mas você vai viver esse processo. Aí tudo bem. Agora você está bem, está igual o Cristiano. Ele não está mais internado. Ah, estou com um emprego, estou com uma casa. Mas daqui a pouco ele fala, poxa, mas tá bom. Mas estou pagando aluguel. Eu queria comprar uma casinha. Ele só vai ter esse start, mas estou pagando aluguel, se ele se dignar em pagar aluguel. Ah, não. Quero mais pagar aluguel. Você viu que houve uma indignação? Ela é muito rápida, muito sutil, e você não vai perceber. Mas para qualquer coisa que você faça mudança, vai haver uma indignação. Ó, nossa, eu pago aluguel. O aluguel é caro. 8 anos dava para ter comprado uma casa, estou indignado. Aí o próximo passo que vem, eu vou dizer assim, eu não vou morar mais de aluguel. Quando eu estou falando isso, eu estou rejeitando o processo de morar de aluguel. Eu não quero mais. Oi? Oi? Tá tudo certo? Eu não quero mais morar de aluguel. Acabou para mim, deu? Certo? Agora eu desejo. O que eu desejo? Uma casa. Não é nem eu sair do aluguel. Porque ainda se eu desejar assim, eu estou preso. Ainda é só rejeição a pagar aluguel. É quando eu desejo a outra casa que aqui mudou. Você entendeu? Você não muda e fica no campo do nada. Entre uma fase e outra. Você pisa no outro degrau. Puxa vida, olha aquela casinha. Caramba, como ela é bonitinha. E ela é muito legal. E eu corro atrás. E eu vou... Você percebe que agora eu estou cheio de ânimo, de energia. A energia que está não é mais de indignação. Ela não é mais uma energia de rejeição. Não, você percebeu que a vibração aqui agora ela é positiva. Ela é ânima. Ela dá aquela animada. Como que eu vou fazer? E tal. E a mente começa a vibrar nessa condição. Ela começa a achar informações que vai me levar à realização. Aí eu já estou no outro ponto, que é a hora de realizar aquilo que eu estou desejando, aquilo que eu estou sonhando, tá? Desejo ele dá foco, cria metas. Ânimo, você levanta de manhã, você caça 600 mil anúncios da casinha que você quer, vai no banco,
Houve uns 50 não, que não dá financiamento. Você está devendo mais de 100 coisas no SPC. Aí você fica assim, pera lá, esse cheque aqui eu vou achar, tá com o Joaquim, vou dar baixa. Esse aqui eu vou fazer não sei o quê. Você vai fazendo uma série de coisas, porque a energia agora é uma energia de ação, ela é um desejo, ela vai fazer. Aí você está no seu recurso. Você vai usar os seus recursos eminente da sua dor para realizar. Ficou tranquilo o entendimento? Dividimos aí a cebolinha em fatia para a gente entender? Levantou a mão, Marielso fala e ele também. Se você se indigna só e entra no ato de rejeição, você fica só no processo de dor. Só. Dor. Dor. Dor e dor. Dor e dor. Dor e dor. Dor e dor. É depressão. Oi? Possível. Aí a intensidade Pode causar uma depressão. Se você não vê saída. vai formar esse estado depressivo, que é aí que a gente vai mostrar agora. Era importante vocês entenderem o que é um processo normal. Pode falar. Tem um desejo de uma coisa. Só que na hora da realização você inicia a energia da realização. Só que de repente você começa a ser, parece que você pega um canto, começa a de fazer o que você deveria fazer para atingir seu objetivo final. Exatamente. Agora nós vamos falar da nossa amiga depressão. Você chegou exatamente nela, tá? Porque aqui a gente consegue entender a recaída mental, porque às vezes você conhece a física. Essa é a recaída mental, exatamente o que você falou. Então você precisa conhecer em que fase vocês estão. E aí aqui todo mundo já entendeu qual é a fase. A outra coisa que a gente fez outro dia para entender, só para fechar o quadro, é o ato de eu criar expectativa. Expectativa não é desejo. E não é sonho, é ansiedade, que é o bipolar. Eu gerei expectativa de que será assim. No realizar, os sonhos são claros, são sóbrios, não é expectativa. E aí aqui, eu entro no processo de decepção, se eu não consigo. Expectativa, decepção. E aí eu vou para onde? Para frustração. Esse é o triângulo da recaída mental, tá? É isso que vai acontecer. Eu vou seguir aquele triângulo. E uma vez acontecendo isso, eu volto para a dor do traço, numa intensidade grande, tá? Então, a depressão em si, como que vai ser essa vivência? Eu vou apagar aqui. Vou pedir só para a Letícia fazer uma foto para mim, ou mal, que está aqui pertinho, porque se eu precisar voltar... Também quero. Gente, está fazendo sentido? Sim. Tá legal para vocês? Isso direciona alguma coisa? Põe em ordem os arquivinhos, dá para arrumar a baguncinha interna? Expectativas irreais, né? Expectativas não são sóbrias, né? Expectativa a gente pode pôr até como assim uma espécie de delírio, né? Não é uma coisa que eu estou desejosa, é uma coisa que eu imponho que ela deve acontecer e acontecer dentro dos meus moldes. Eu tenho um desenho de como ela será. Não estou conseguindo nem pagar o aluguel para comprar casa. Mais ou menos isso. É diferente do desejo, eu tenho um desejo. Agora, se eu construir a expectativa de que aquilo é meu e ela não está embasada num desejo verdadeiro, sincero, que conta, você vê que o desejo ele vai provocar que eu busque os meus recursos, a palavra. A expectativa é como um sonho de fada. Algo que você não controla. É algo, porque você pode morrer já aqui, ó. Ela faz o ciclo rápido. Expectativa, poxa, cheguei lá, que decepção, olha o preço. Puxa vida, que frustração, eu sou pobre mesmo e nunca vou ter nada, entendeu? Ela faz um triângulo rápido e você já morreu na largada. Você não consegue ver os recursos que você tem.
No desejo você vai para o realizar. No realizar você vê os seus recursos. É com esses recursos que você vai fazer, tá? Então aqui não tem prazer imediato. Aqui é prazer imediato. Eu jogo na loteria porque amanhã eu compro a casa e fico rico. Prazer é imediato. Aqui não. Aqui tem sangue, suor e swing. Você vai... E você tem energia em cima daquele desejo, daquele ânimo de, mas então aqui deu errado, ao invés da frustração, eu busco uma segunda opção, terceira, décima, desistir jamais. Quando você vai olhar, olha você com a casa lá. Okay. Fica indignado também a situação do uso, começa a rejeitar lugares e situações que me faz mal, eu tenho um desejo de ficar limpo. E aí, de uma certa forma, essa energia provoca que eu vá em grupo, faça um exatamente diferente. E aí eu tenho energia porque eu estou com muita vontade de usar, mas eu não vou ligar, eu vou buscar o recurso da comunicação, vou ser criativo para chegar ao meu ponto de realização e não vai ser do dia para o outro. 4 meses eu vou ter vontade. Aqui vocês conseguem identificar onde vocês estão, inclusive, e aonde é o degrau que você está tropeçando e que te faz construir recaída. E que te faz fazer recaída. Então, agora, só para a gente entender, vou tirar, porque a gente está com essa fala já alinhada. Ui, 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 ui. Era importante que a gente tivesse essa base para a gente entender essa dor do traço, e aí todo mundo sabe que, tipo assim, 2 gotinhas de rejeição para cada um, eu tenho 3 de humilhação, 15 gotas de abandono, e esse é onde a minha frequência na dor existe. Então, também essa mesma frequência do meu recurso. Os meus recursos também são essa frequência de vibrações, tá? E aí eu vou pôr algumas questões aqui relacionadas. Ó, uma das coisas aqui de traço de depressão é uma tristeza, vou pôr aqui, ó, ela é tristeza, mas ela é uma tristeza permanente. Tá? Ela não fica assim, nem sempre. E aí depende daquele grau 1, 2, 3 que a gente conversou, eu vou ter aquela tristeza permanente, de estar sempre daquela forma. Esse é um estado da depressão que já precisa tomar cuidado. Ah, mas eu sou assim. Não, você tem que ser real com você. Pega, faz um reloginho da hora que você acorda, como que foi o meu meio-dia. Essa tristeza realmente é permanente? Esse período da manhã eu não dei risada com nada, eu não achei nada interessante, eu não achei nada super legal. Não, aí a gente sabe, pera lá, eu estou com dor no meu traço. Por que essa tristeza está assim, permanente, e ela incapacita, tá? Ela incapacita. Eu não consigo fazer nada. Nada. Não estou muito afim de fazer nada. Vocês conseguem entender que eu não consegui alcançar aquela frequência do desejar sair dali? Eu não consigo nem desejar. Por isso que é difícil você falar quando a pessoa está depressiva, puxa, aquilo ali é legal, esse é o caminho. Mas ele não consegue nem desejar. Tá? E aí eu sei que nesse ponto eu vou precisar ali talvez alguma ajuda, porque eu não estou conseguindo nem ao menos desejar. Uma segunda coisa é buscar isolamento. Ó, vocês vão perceber já nesse isolamento como dor de traço, e aí fica fácil você perceber. Eu estou buscando qual é a dor de traço que busca o ambiente de solidão? Vocês lembram? Eu tirei ali da lousa. Geralmente é o estado de rejeição. Então, isto é um gatilho muito grande. Essa pessoa que busca, no processo dela de depressão, no estado de isolamento, o sentimento dela de rejeição é muito forte, é muito, muito, muito intenso, essa dor desse traço.
é muito intenso e é muito latente. Aí lembra, para ela ir para o recurso, ela tem que se dignar, ela pode até se indignar, o que pesa mais a dor ainda. E depois da indignação, ela deve rejeitar esse estado. E ela rejeita esse estado. Por isso que aí a gente tem que tomar cuidado. Ela vai até essa metade desse processo. E essa busca do isolamento. Mas ela não passa para outra parte, que é o desejar uma outra história. Ela fica presa nesse mundo do lado de cá. Por isso que a depressão é extremamente perigosa. Vocês estão conseguindo acompanhar e se perceber em qual momento, que muitas vezes você consegue sair dali. Fala, não, peraí, eu vou dar uma volta, eu vou pôr uma roupa, por mais difícil que seja. Então, pode ser que você tenha um grau, mas este grau não te deixa nesse estado que é você buscar aí o isolamento. O 3 aqui eu vou pôr um sentimento de culpa, tá? Sentimento de culpa. Você acha que tudo é culpa sua, né? E um outro que é complicado, ó, de inutilidade, de inútil. Vou pôr inútil. E eu sou inútil. Tá? Estes sentimentos, se vocês pegarem o diagnóstico para uma depressão, vocês vão ver que a ação do depressivo são essas que eu estou falando. E você vai entender já dentro do nosso contexto da nossa conversa que o sentimento de culpa e de inútil está dentro de qual ferida emocional? Da humilhação. Você entendeu que ele só está... Porque senão você não entende a senhora depressão. Se você não compreender, talvez você não consiga sair dela. O que está te tornando é o sentimento de humilhação. Você está se sentindo inferior aos outros, inútil, que o outro faz, que você não. Lembra? Que lugar que ele está nesse daqui? No ponto de indignar? No ponto de indignação. Preso no ponto de indignação, sem conseguir sair do ponto de indignação. Olha como já está tranquilo. Você já entende que a humilhação, você já sabe que está preso no ponto de indignação e não consegue acessar o recurso. Óbvio que quando, ou se você entrar numa crise depressiva, racionalizar todas essas coisas é muito difícil. O máximo que talvez você vai dizer é falar assim, puxa, eu já sei tudo isso, está doendo tudo isso, eu estou nesse estado e sei que é perigoso, sei que daqui eu posso ir para o fundo, mas um passarinho pode passar e você andando na rua, ele cagar na sua cabeça. Não pode acontecer por acidente? Pode. Agora, se ele resolver descer e fazer um ninho em cima da minha cabeça, é só se eu deixar. Tá entendendo? É responsabilidade para eu tentar não permitir chegar ao nível mais profundo dela. Eu sei, eu tenho que quebrar o orgulho, entender que não é abstinência, que eu não estou com dorzinha, que eu não estou com frescurite, que eu não estou fazendo drama de controle para chamar atenção para as pessoas. Eu tenho que compreender que eu estou precisando de ajuda. E às vezes profissional, para poder sair dali. Porque se eu não conseguir ter controle, tá? Se eu não conseguir ter controle, aqui, lembra desse traço? Que ele vai fazer tudo mental e a mente não vai parar, porque pensa muito, raciocina muito, cria muito, ele vai criar história de dor, ele vai buscar memória de sofrimento, ele vai ir atrás, ele vai potencializar. Se eu não estancar isso, eu vou chegar até o momento que ele vai construir uma maneira de morrer ou se suicidar. Não porque eu queira me matar, e aquele seja o desejo, mas porque eu quero matar essa dor, porque eu não vou estar aguentando, entendeu? É a dor que você quer matar. Não é você como humano. Mas você vai chegar lá se o seu orgulho, do mesmo jeito que você ficou muitos anos fazendo uso de substância, sem aceitar e negando que tinha um problema com aquilo, se você negar isso aqui também, isso evolui. E isso cresce. E para os que já estão morando sozinhos,
É até legal para você perceber se o processo começa ou não, tá? Aí você tem aqui um outro ponto, distúrbio do sono. Quase sempre esse distúrbio, não estou falando no caso de quem trabalha à noite, aí que eu sei que tem gente que trabalha à noite, tá? Que é uma outra situação. O distúrbio do sono, a pessoa à noite não consegue dormir quase sempre. E durante o dia dorme quase o dia inteiro. Esse é um dos mais comuns. Existem outros, tá? Mas esse é o mais comum que causa e potencializa a dor, que faz ele sentir mais bosta ainda, mais nada ainda, entendeu? E aí isso profundo. Por quê? Porque como essa pessoa durante o dia ela acaba não sentindo incapacitada, ela não sente vontade, não sente desejo de sair, de fazer nada, ela acaba ficando deitada muito ou não construindo nada. À noite, ela provavelmente não tenha sono, então ela começa a trocar, fica a noite inteira acordada naquela angústia e durante o dia dorme, às vezes, o dia inteiro e não consegue fazer nada. Exatamente, está vendo que aqui está fechando? Cada vez a gente está fechando mais o tempo e potencializando mais essa dor, esse estado. Então dá para você, a partir de hoje, ter percepção de que tamanho que está. TPM não conta, tá, gente? Que isso não é de Deus, né? Ninguém nem sabe explicar esse troço, que tamanho que fica, né? Mas é sério, na TPM a gente tem uma tendência a dar essa despencada muito mais rápido. Então, as meninas precisam prestar bastante atenção no seu ciclo menstrual, porque, tipo assim, para algumas 7 dias antes, outras têm essa dificuldade durante e outras um pouquinho depois. Isso é comum. Quando a gente tem a irritabilidade, que também é uma das características, né, da depressão, é fácil às vezes de perceber, mas quando você começa a ficar muito tristinha, chorando com comercial de pasta de dente, aquela coisa toda, e não aconteceu assim nada, o que você vai ver? A depressão, ela tem muito essa ferramenta, não houve nada. Você está bem, está tocando ali, que esse menino canta tocando, cantando igual um canário, nada aconteceu de novo, e de repente entra naquele processo. Porque a sua própria mente começa a buscar lá no arquivinho, que a gente vai ver na semana que vem, buscar memórias de sofrimento, memórias de dor. Aí você para e começa a lembrar da cena ruim que você fez com a sua mãe em casa. Tudo bem. Lembra qual é o processo de mudança? Indigna? Eu vou entrar. Só que eu vou me indignar, vou me arrepender, fazer ali meu processo de cura. Dentro de mim vai estar até um pedidinho de perdão. Estou indignado, mudei para outra página, rejeito esse comportamento, essa maneira de ser, não foi isso? É isso que a gente conversou. E na outra eu já estou desejando ser uma pessoa diferente daquilo, buscando ferramenta para ser diferente daquilo que estava. Esse não seria o processo normal? Só que no processo depressivo, não. A minha mente vai buscar uma memória de sofrimento. E ela vai ficar trazendo toda hora essa memória de sofrimento para alimentar. Se aquela memória for gatilho, ela vai buscar toda hora. Em tudo que ela vê. Aí tá passando, vejo um carro preto, nossa, igual o carro da minha mãe. Puta, flechada no coração. Nossa. Aí ela traz a memória. E ela vai linkar toda a rede de tudo que existir, que está relacionado. Aí você viu o carro preto, olhou para o lado, uma mãe andando com a criança, ela vai buscar o tempo que você brincou, mas ela não vai te dar o direito de gerar alegria. Depois a gente vai falar nisso a nível das substâncias geradas no cérebro, que é quando a gente for falar no outro momento. Mas agora ela não vai permitir, porque ela já vai pegar da mão da criança a você adulto aquilo que você falou de ruim. E aí ela vai te trazer. Então, isso também é mapa para vocês escolherem a maneira terapêutica de vocês. Olha, eu não sou uma pessoa que eu fluo quanto mais você me traz memória de sofrimento,
memória de dor, eu não saio de um processo de indignação e vou para um campo de realização, de cura disso. É o contrário, eu pego o caminho e vou afundando, e vou afundando. Eu fico com mais culpa e me sinto mais inútil. Por isso que, gente, o processo de cura e de terapia, ele não é igual para todo mundo, ele é um para cada um. Dependendo do seu estado, você vai sair dali e só despertou vários gatilhos que vão te trazendo mais dor, mais dor. Até para você fazer uma escolha, vamos dizer assim, religiosa. Existem diversos ambientes. Como a maioria é cristão, né? Eu vou falar. Então, você tem locais cristãos que são mais pentecostais. Então, esse povo é mais animado, é mais agitado. Você tem lugar que já é mais contemplativo, que mexe mais na culpa, que mexe mais nessa coisa. Até para isso, vocês têm que fazer uma escolha para vocês poderem viver. Encontrar um caminho, aquele caminho que te dê um alicerce melhor para você poder estar mais em paz, porque senão você fortalece essa dor e você não consegue sair daquele estado de dor, tá? Vocês compreenderam aí a história da religiosidade? Não tem nada a ver com mudar, não, pelo amor de Deus, acha uma, vai, fica lá de alguma maneira que dá certo, funciona, tá? Você tem desânimo, falta de ânimo, tá? E o pior, não só o desânimo, o pessimismo. Tá. São sintomas clássicos esses. Exatamente, sintomas clássicos. Isso é o que qualquer pessoa da saúde vai conversar com você para identificar um estado. É que eu sei que quando eu estou falando com vocês, não todo mundo, mas a grande maioria vai se identificar em quase tudo, porque eu estou dizendo que nós somos um grupo de risco. Por isso que nós estamos aqui, lembra que eu falei? Como doentes mentais, aprendendo a viver uma vida com as patologias, uma vida de superação. E ela existe, e ela é possível. Eu não morri ainda, 22 anos, estou aqui, e é possível, né? Meu marido que o diga, TPM, coitadinho dele, né? Mas estamos aí, né? Olha, eu queria falar um pouquinho desse aqui, ó. Às vezes a pessoa fala assim, mas essa pessoa é muito negativa. Esse pessimismo faz parte. Esse pessimismo faz parte do processo depressivo, tem que tomar cuidado. Por quê? Ele não vai para o ponto de realizar, é ele que impede o ponto de desejo. Porque quando ele está saindo ali entre o desejo e a rejeição daquilo, que ele tenta desejar, o pessimismo faz exatamente essa despencada. Mas não vai dar certo. Ele desistiu na largada, ele não conseguiu. Aí vocês veem a régua, aonde que ela está, onde é o ponto que essa pessoa está encravado ali para poder sair. Mas não vai dar certo. Pode falar? Com erro? Medo. Com medo? Sim, sim. Medo. É que entre um e o outro, o que muda? Por exemplo, eu tenho medo e quando eu tenho medo, eu posso ter medo porque eu me sinto inútil. Então eu tenho medo, eu acho que eu não tenho nada em mim que possa levar a um resultado. E aí ele pode ser um medo dessa forma. O que é o pessimismo? O pessimismo já é uma ideia um pouquinho mais ampliada de medo. Ela faz com que nada dê certo. E principalmente, o que o pessimismo faz? Aqui ele busca, estou falando aqui porque aqui eu referenciei como da humilhação, que é o isolamento, que é onde a pessoa fica mais concentrada nela mesma. Porque você vê que à medida que ela se isolou, ela está altamente concentrada nela e nessa bagunça toda, tá? Então aqui com relação a essa questão aqui do pessimismo, o que a memória vai buscar todas as vezes que eu falhei? Todas as vezes que eu falhei. Todas as vezes que não deu certo algo. Exatamente. Ela vai estar dentro do triângulo da frustração. Lembra? Ela vai buscar essa dor no triângulo da frustração. Acho que entre o
pessimismo e o medo, acho que o medo é um sinal de alerta, ele cria risco, será? Acho que o pessimista é uma pessoa que já tem esse processo de inutilidade, ela já olha e fala, não consigo. É muito mais característica do medo, é muito mais, estou dizendo que não seja, é muito mais característica do medo, o ansioso, do que o depressivo. O medo é uma ferramenta muito grande do ansioso, tá? E a depressão, ela pode ser bipolar, tá? Ela dá uns picos que é de ansiedade e buf, despenca, tá? Mas o medo costuma ser uma ferramenta muito maior do ansioso do que do depressivo. O pessimismo costuma ser bem maior aqui para o depressivo, porque ele não vê possibilidade em nada. E aqui ele está na régua da saída para a realização, que é de lá que pode vir essa recaída, que é achar tudo muito, muito, muito difícil, tudo muito, muito, muito distante, tudo muito, muito inseguro. E aí ele vem despencando com a dor, com a ausência de oportunidade, que significa rejeição. Eu me senti com a ausência de oportunidade e rejeição. Poxa, não me dão oportunidade. É que a linguagem não é clara e a gente só pensa dessa forma. Não estão me deixando, não estão me dando oportunidade. Estou sozinho de abandono, sem. Aí você volta para a dor dos traços. Sempre vai acontecer esse tombo na lama da dor dos traços, tá? Outra coisa aqui que é comum. 6. Ausência de autocuidado. De autocuidado, tá? Tem que tomar cuidado com ele. Aí eu não quero ir pintar o cabelo, eu não quero fazer a unha, mesmo que seja básico, é normal. A gente, mulher, a gente gosta de vez em quando pentear um cabelinho. Se eu não sou dada a um batom, uma maquiagem, mas às vezes eu quero pôr uma calça arroxadinha, né, para ver se ainda, né, tem alguma coisa que sobrou em pé aqui ou aqui. Alguma coisinha você tem uma vaidade de vez em quando. Se não é muito constante, mas hora ou outra, tem dia que você não está muito animada mesmo, quer ficar no pijamão, não quer escovar nem o dente. Mas se no segundo dia você também não quer, já dá uma olhada. Se no terceiro dia também você já não está afim, você não está escolhendo a cor da blusa, qualquer uma, já dá uma olhada. Qual que é o alerta? O alerta aqui é preventivo, a gente se prevenir antes de chegar no grau aonde a gente já sabe que a gente não consegue voltar. Então, puxa vida, agora eu não estou afim nem de tomar banho, 2, 3 dias já sem tomar banho. Por aí a gente vai vendo o nível, o grau que já está. Opa, peraí, onde estava frio, eu não quis tomar banho. Hoje eu já não estou afim de tomar banho de novo. Já tem 3 dias que o negócio está sério. Né? Ao invés de eu querer reagir, o que eu estou querendo agora? Estou querendo buscar isolamento. Não envolver ninguém, porque assim nem precisa, entendeu? Aí eu estou vendo que eu estou fazendo um caminho da depressão, aquele caminho, aquela estradinha da depressão. Eu vou pedir para o Renatinho fazer uma estradinha e eu vou colocar com as plaquinhas o caminho da depressão para a gente poder entender. Porque aí quando você se percebe no caminho, a percepção, gente, ela vai te curar da depressão? Não, mas ela vai fazer você correr para pedir ajuda antes de chegar. Se você tiver com uma hemorragia, você não vai correr para o hospital antes do seu sangue cair todo? Quando você estiver sinalizando, corra antes de você chegar no fundo do poço. Você está querendo passar para nós não entender isso como normal. Não, porque não é. Porque na verdade, né, tipo assim, hoje eu vou escovar o dente, mas é só hoje, né? Porque é a questão do passarinho pousar e fazer o ninho. Uhum. Porque o depressivo, ele entende, para ele é só uma fase, é normal, e ele chega num estado... Muita gente morre de depressão, de suicídio, por conta da negação de que tem um problema.
E a ausência de percepção dela. Tem algumas partes aí que eu me identifiquei Uhum. que são ativas. Eu acho, meu ponto de vista, está falando de mim. Um pouco que desvencilhava esse quadro aí do desânimo, da parte de se sentir pouco, inútil. Dependia muito também de elogio de alguém, da aprovação, ou da crítica construtiva de alguém. Sim. Isso ajuda bastante, não ajuda? Ajuda. A pessoa que se vê nesse quadro. Sim, mas aí é que a gente estava falando no anterior, você viu? Você está dependendo de alguém te dar aquilo, porque você entrou na dor do seu traço. Então você está esperando essa acolhida, que alguém venha, que alguém faça. Isso é expectativa. Se ninguém fizer, você entendeu? Você foi e despencou. Então, é um mapa para a gente saber onde é que a gente está. Então, eu sei que eu estou esperando aquilo e sei que aquilo pode não vir. Se isso for uma autossabotagem da sua mente para te jogar nesse traço, ela já vai esperar isso de alguém que provavelmente ela sabe que não vai fazer. Ela já está com tudo armado para você. É que você está lutando ali pela sobrevivência. Então, quando você vai lutando ali pelaquela sobrevivência, aí você vai tentando entrar um pensamento, entrar outro, mas você começa a ficar meio mendigo emocional, andar em volta para ver se a pessoa vai te ver, se ela vai te dar aquilo. E aí, quanto menos ela te vê, provavelmente, talvez ela não esteja percebendo, que é uma outra coisa que a gente precisa conversar, é como conviver com um depressivo. Porque a pessoa morre debaixo do seu nariz e você olha e diz assim, puxa vida, mas ele estava tão legal, as coisas estavam indo tão bem, agora ele estava super feliz, aí você fala, meu Deus, ele morreu. Ele morreu ontem, o que aconteceu? E na verdade não tinha nada legal, ele não estava legal, e aí é isso que você está falando. Ele estava esperando receber algo ali e não tinha, e a outra pessoa não tinha como perceber, porque fica esperando no silêncio. Se pedir, não serve. Se eu te pedir para que você me faça isso, já não serve. Você deveria fazer sem eu pedir, entendeu? O golpe do depressivo é sempre esse. Como eu busco ajuda? Agora eu tenho uma informação. Eu vou entender que eu estou muito pessimista, estou muito para baixo hoje, já não, mas não estou entrando. Está entrando na negação. Tudo bem, se você conseguiu isso, beleza. E se amanhã você amanhecer com mais sintomas desse, então, ou pior? Então, a negação é que você tem que quebrar. Olha, você precisa buscar alguém que conheça do assunto, ou grupo, sala. Tudo bem que às vezes a gente vai, eu tenho gente que entra no grupo e ele está com processo de depressão. A hora que alguém fala assim, você está com vontade de usar, ele levanta, ele não aguenta, ele já sai e vai para o estado de isolamento. Entenda, às vezes tem pessoa que vai lá e busca num colega na religião, ou ele já está com depressão. Isso vai acontecer com você no mundo. Você já está com depressão, você chega lá, mesmo que seja um ambiente religioso, sua expectativa. Minha expectativa é que no ambiente religioso todo mundo é zen, twin, ou já foi para o céu, todo mundo já viu Jesus, todo mundo ama tudo. E a pessoa é só humana, igual você, não tem nada a ver. Ela é um humano lá buscando melhorar todo dia da vida dela. Aí você chega lá, você já está nessa situação. Aí a mulher olha para o seu sapato, fala, nossa, nem banho não tomou e está fedendo. Né? E ainda expressa. Aí você volta lá e passa e compra a cordinha 50 centavos no mercado. Ou nem compra, pega na rua. Entendeu? Então, é isso. Então, é esse olhar. Se você se percebeu que o seu estado está alto de depressão, busca ajuda. Eu não posso curar sua depressão, mas meu celular está disponível 24 horas por dia. Se mandar uma mensagem, se fizer qualquer coisa, a gente tenta ir no médico, passa no psiquiatra, passa no psicólogo, passa com o pastor, vai na sala, vai não sei o quê, mas peça, porque se você entrar nessa, as 200 ondas, tanto faz, não importa.
Se você entrar nessa do isolamento, a hora que você entrar aqui, que você fechar a porta para qualquer possibilidade, vai ser muito difícil qualquer mão te alcançar ali. Ali fica difícil, fica um ambiente difícil de alguma mão te alcançar, tá? Se eu tenho um amigo que eu acredito que tem esses sintomas, é orientado falar para ele que ele tem depressão, ou se não é... Olha, para vocês, para mim falar isso e a gente ter um entendimento básico, a gente gastou aqui acho que cerca de 1 hora nesse papo, fazendo uma acomodação de ideia, para que você possa aceitar essa possibilidade. Porque geralmente as pessoas aceitam a possibilidade de que elas são usuárias e são adictas, mas que é um doente mental, não. Não. Quando chega na parte do doente mental, vira tudo safadeza, sem vergonha, tá manipulando. Até aí vai que vai. Mas que tem problema mental, as pessoas não aceitam, tá? E então precisa entrar na fase da aceitação. Aqui os pensamentos de suicídio eu gostaria de falar, porque os primeiros, ele não vem primeiro de suicídio, ele começa, vem primeiro um pensamento de morte. A pessoa começa a pensar, se por acaso, quem sabe não que eu queira, se eu morresse, começa a pensamentinhos assim. Só que ele não vem, tipo, claro, nos primeiros momentos. Ele vem, tipo assim, ai, Deus me livre. Nossa, também não, né? Deixa eu parar de pensar nisso. Ai, que loucura. Daqui a pouco, puxa, será que morrer é ruim? Ele começa a pesquisar, querer saber sobre morte, mas de uma maneira bem discreta. Ai, credo, Deus me livre e guarde. Para com isso. Quero nem pensar. Depois o pensamento ele volta. Ele pode voltar 2, 3 vezes no dia, pode voltar de vez em quando, pode ser que ele passe uns 5, 6 meses, não volte, mas daqui a pouco a pessoa está voltando com muito mais interesse, sempre progressivo, muito mais interesse na morte. Será que vai para o céu? Será que vai para o inferno? Todas essas questões de morrer começam a ser importante para ela. A sua mente está começando. Agora eles vão dar importância para mim, não vou estar mais aqui. Na verdade, não. Não, porque quando você chega a este ponto, raramente a depressão quer a atenção mesmo do outro para ele. Não, ele já não quer mais. Ele já não quer mais, ele já desistiu disso. É muito mais comum a culpa. É muito mais comum nesse estado a culpa. Porque nesse estado aí a culpa, ele fala, poxa, todo mundo está trabalhando, todo mundo já fez, todo mundo já tentou, eu também já tentei. É um cansaço. Um cansaço. Começa a validar. Eu acho que, quem sabe, as pessoas ficariam bem se eu deixasse de ser essa peça perturbadora. Esse peso que essas pessoas estão carregando. Ao contrário, que é a dor do abandono, a dor da rejeição, que faz aquele sentimento de, puxa, como me deixou, como eu não quero, como não. Mesmo quando é ferida de traição, que essa dor ela intensifica as outras, a pessoa fala assim, olha, me trocou por outra, ela não aguenta, e aqueles que é passionais, então, né? Ele vai muito mais perto do borderline, que é o se cortar, ou agredir, ou se automutilar. Mas mesmo quando você olha para esse quadro, que a pessoa está se automutilando e que ela está agredindo outra pessoa, o que você acaba percebendo ali dentro da automutilação? Uma culpa porque ela não conseguiu ser algo para aquela outra pessoa. Então ela quase sempre traz essa responsabilidade para ela. Quando alguém está com aquela dor, com aquele choro do abandono da coisa, não estou dizendo para vocês que não façam, não é isso, tá? Mas nos casos que eu já acompanhei que findaram
ou que ocorreram, ou suicídio, ou tentativas muito próximas de funcionar, a culpa era mais intensa do que o querer agora, a intenção do outro. A ferida de humilhação da pessoa ser insignificante, dela não ser tão boa quanto um outro, tem sempre essas comparações, né? Que aquilo, a de manipulação, por mais que pareça inocentinha, é ela olhar e saber que ela não tem mais nada a oferecer, porque quem tem ferida de manipulação é assim, ele se vê sem ter mais nada a oferecer e os outros têm, e com ele a balança tem que estar equilibrada, então aquilo para ele é uma despencada muito grande, tá? Então existe essa possibilidade, né? Então é muito mais comum nessas outras o suicídio. Então o namoro com a morte, e aí o plano de realização sai pela culatra, porque o plano de realização vai sair agora a morte da dor. Como é que para? Onde é que apaga essa luz? Onde é que aperta o botão do chega, tá? E aí a pessoa ela vai começar a fazer um planejamento da morte. Não é assim, eu morri. Ela começa a fazer um planejamento, porque ela não quer sofrer muito, quer buscar o menor sofrimento para as outras pessoas também, e é muito comum nesse suicida que ele comece a fazer um planejamento de como será, os locais que não falhará, os recursos. Uma das coisas que é importante para vocês é se pegar a internet procurando maneiras e que morre um segundo, que não tem chance de dar errado, você entendeu? Infelizmente tem 1 milhão de receita nesses lugares, infelizmente, né? Então a pessoa começa a se ver nessas possibilidades. Então, qualquer possibilidade dessa, por mais leve que seja, mesmo que você tenha dúvida, você fala assim, mas eu não sei, parece uma coisa tão comum e tão corriqueira, pede ajuda, bate um papo com alguém, porque não tem problema. Se for acontecer de ser realmente só uma coisinha corriqueira, que não vai dar em nada, uma partilhazinha já vai ajudar, não vai? Um conselho, um direcionamento, uma fala positiva de alguém com uma outra energia que já te conduza para o campo do desejo e da realização e que mostre os seus potenciais, não já vai resolver? Isso é terapia que a gente está falando. Um bate-papo com um amigo positivo é uma terapia. E você já viu que você saiu daquele estado. Agora bateu papo com um amigo positivo, o estado é o mesmo. Foi trabalhar para entupir, trabalhou um pouco, mas chegou no meio do dia, você já não aguentou porque a dor era muito grande. Aí você já está vendo que está rolando outra coisa. Talvez você tenha que tomar uma medicação, ou fazer alguma coisa, ou até uma internação para depressão, para passar um tempo sendo acompanhado com alguém que não te permita estar em risco. Belezinha? Deixa eu só ver aqui, acho que eu deixei mais alguma coisinha. Os sintomas simples e claros, só para a gente deixar aqui, irritabilidade, que foi o que a gente falou, irritabilidade. Ali são as ações, daqui são sintomas mais tranquilo, né? Angústia. Aquilo que a gente falou, olha, parece que não, a procrastinação é um mecanismo de defesa, né? Para se manter nesse estado. Dificuldade de concentração. Entre aquelas ações, esses são mais corriqueiros, mas estou deixando aqui. Insegurança. Vou pôr o medo aqui também que ele falou, dentro daquela proposta nossa, tá? Alteração no apetite. Isso pode ser tanto para a compulsão alimentar, porque o sentimento de vazio é muito grande,
e aí você tem fome emocional, e aí come, tentando se sentir melhor, tá? Isso, como sem vontade absolutamente de comer também nada, assim, a pessoa vai perdendo. Comer por tristeza. E um estado de fadiga, a sensação é que está cansado o tempo inteiro. Beleza? Eu acho que esse aqui, aí a gente fecha para depois a gente ver o outro metabolismo e vendo para quais são as formas de saída. E aí no terceiro, eu trago um pessoal profissional que trabalha com isso, que trabalha na área, para falar sobre as medicações, quais são mais eufóricas, qual isso, qual que dá menos sintoma, qual que dá mais sintoma, qual que põe, qual que tira, qual que o tempo é longo, qual que o tempo é curto. Para quê? Para que vocês consigam fazer a escolha de como lidar com cada uma dessas coisas, se é necessário ou não, se está no momento de necessidade ou não. A intensidade, conta sempre assim, ó, de 1 a 10. Ó, por exemplo, se você falar de 1 a 10, qual é a intensidade dessa dor? Qual é essa potência? Para muitas pessoas, para mim é 2, para o outro é 4. Se você for, por exemplo, de ferida de humilhação, você vai aguentar mais do que os outros. Então, quando você estiver falando que a sua dor emocional é 3, ela está num 7. Você tem que sempre tomar mais cuidado do que os outros, tá? Porque você aguenta sofrer. Aguenta sofrer bastante, segurar dentro bastante. Então, você não vai ter o tempo que talvez o outro do abandono, que já vive chorando o dia inteiro, você não vai ter muito tempo. Quando você sentir uma dor nível 7, a sua possibilidade de já estar com um quadro muito avançado é muito grande. Então, quem é de ferida de humilhação, sentiu dor 2, 3, já start, já pede ajuda. Porque 7 para você é fim, porque você aguenta mais do que os outros aguentar. Ferida de humilhação, ela segurou muita coisa assim, muito tempo, ela segura mais. As outras extravasam, ela não costuma, tá? Pessoal, essas informações são importantes para vocês. A gente mantém, então, a proposta. Então, semana que vem a gente entra só na parte neurociência, neurofísica da coisa, para a gente compreender os gatilhos, as autossabotagem, para levar esse ponto. A gente já está bem alinhadinho. E aí eu vou ver com os profissionais, né? Pelo menos eu conheço alguns, e qualquer um outro que se dispor e quiser, né, passar o seu conhecimento, seu conteúdo para a gente é importante, até para que a gente vá a uma consulta e diga, doutor, porque o doutor me conhece 40 minutos ali, eu me conheço desde que eu nasci. Então, é muito mais fácil eu passar para ele o que para mim é mais gatilho, o que para mim faz mais efeito, ele me dando uma listagem do que essas medicações propõem e fazem, eu fazer essa escolha consciente junto. Meu papel aqui é trazer consciência, não é resolver o problema de ninguém, até porque eu tento muito mal resolver o meu, quem tem que resolver o seu é você. Então, é estar consciente e buscar uma solução consciente e abrir mais esse leque. Tudo não é isso, é aquilo. Às vezes você deixa de tratar a coisa séria, recai toda hora de depressão, e aí, como último recurso, é o uso, né? Entre você usar e você morrer, qual que é o melhor? Usar, entendeu? Oi? O que você falou? Não entendi. Eu falei, entre usar e morrer, não é? Então, precisamos chegar a esse ponto. Lembra quando a gente falou que o uso, ele não é o problema, na verdade, ele é solução para coisas que não estão sendo resolvidas? Se a gente fizer essa solução das coisas no meio do caminho, a gente consegue viver uma vida
sem precisar fazer uso de uma substância que nos leva a comportamento autodestrutivo e destrutivo de tudo ao nosso redor e de infelicidade, para uma vida com mais alegria, qualidade de vida, mais felicidade, mais espiritualidade, mais plenitude e com sentimento de Deus ou a força superior que você escolhe para estar presente com você durante essa vida, tá? Semana que vem a gente vai falar muito desse poder superior, o quanto ele é importante dentro dessa jornada. Eu espero realmente que a gente consiga tomar uma consciência muito grande de como é importante estabelecer um poder superior para estar comigo dentro desse momento, que deu uma sopradinha assim, olha, liga para o Joaquim, né? Vai, né? E que não é um problema que eu estou falando de falta de fé nem de nada disso, que as pessoas às vezes querem levar para esse campo. O que eu estou dizendo é que é importante estabelecer um contato com algo que você ache divino, que exista e que é divino, e não só divino, mas que tenha poder para te tirar de uma situação dessa quando você não tiver condições de sair, tá? Então, que toda a paz do mundo, que a gente tenha uma semana de muita alegria e que a semana que vem a gente possa chegar aqui e encontrar muito mais informação para a nossa vida de crescimento. Muito obrigada, viu?